Então, como nós falamos anteriormente, vimos inúmeras características e habilidades, e eu te faço uma pergunta agora. Eu disse, o empreendedor é nato? Já disse que não. Então, será que é possível aprender a ser um empreendedor? Nós vamos começar a fazer isso, né? Vamos conhecer o processo empreendedor. Então, nesse bloco da disciplina, é disso que nós vamos falar, de conhecimento do processo empreendedor. Então, muitas vezes o empreendedor, ele aprende a utilizar ferramentas assim muito sofisticadas, que são aplicadas em grandes empresas. Às vezes, precisa-se de algo assim um pouco mais simples, né? Um pouco mais próximo da sua realidade, um pouco mais fácil de fazer, ao menos no começo, né? Da sua vida profissional, do seu negócio, digamos assim. E que possa suprir as suas necessidades básicas, né? As mais básicas. Existe uma diferença, né, na abordagem de ensino da administração e do empreendedorismo. Quais são as principais diferenças? Bom, na administração, a gente tem assim a questão de que é uma ciência teórica e consolidada, né, já descrita aí, muitos teóricos já escreveram, temos muitos autores, né, validando todas as teorias, enfim. Então, baseado em teorias, né, que explicam a realidade. Agora, o empreendedorismo é uma ciência mais recente, é uma ciência prática, é uma ciência empírica, ela é baseada na sua vivência, nas experiências práticas que vão acontecendo. Ela é baseada na questão da tentativa e do erro, né? A gente não tem uma teoria muito forte para embasar tudo isso. E você usa, de qualquer modo, ferramentas gerenciais que vêm da administração. Você vai precisar planejar, a gente aprende isso lá na administração. Você vai precisar gerir o seu negócio, a gente aprende isso lá na administração. Mas ela é uma ciência muito mais prática, tá? O processo empreendedor, na teoria, né, ele fala que você tem que ter o produto, idealizar esse teu produto, esse teu serviço, efetivar essa transação para chegar até o seu cliente. Então você tem aquela baita ideia fantástica que você acha uma ideia maravilhosa, né? Vê como é que você vai colocar essa ideia em prática, transaciona tudo isso e aí você coloca lá para o seu cliente. E de repente você descobre o seguinte, aquela ideia que te parece fantástica, maravilhosa, ninguém está interessado. Então o processo empreendedor ele tem que ser prático. E para ser prático nós vamos trocar tudo isso de lugar. Cliente vem em primeiro lugar, hein? Você deve ter tido aula de marketing, ou vai ter, ou já ouviu até falar dos 4 P's, né? Preço, propaganda, produto, promoção, praça. A gente tem mais um P hoje em dia, dentro dos 4 P's. A gente fala do 5º P, que na verdade é o primeiro, hein? Pessoas. Não adianta nada você saber onde você vai vender o produto, como você vai vender, quanto vai custar, em que prazo você vai colocar isso, se você não pensa nas pessoas. Você pode achar que o teu produto é ótimo, mas o teu cliente tem que estar em primeiro lugar. Então, esse é o processo empreendedor na prática. A ideia que você tiver, você primeiro tem que conversar, levar essa ideia próxima ao teu provável cliente. Ver o que ele acha. E você tem que soltar um pouco essas amarras de que a ideia é minha, eu quero essa ideia assim, é desse jeito, porque desse jeito dá certo, o cara não sabe de nada. Quem mais sabe o quanto a sua ideia é boa é o cliente, é o cara que vai comprar isso aí. Esse produto, esse serviço, vai usufruir desse serviço. Se para ele não for interessante, não adianta. Então, solta essas amarras de que a ideia tem que ser, né, colocada naquela caixinha bem quadradinha, você pensou nela, estabeleceu, planejou, porque é o que a gente faz normalmente. A gente tem a ideia e a gente fica planejando, faz o plano de negócio, coloca aquilo em prática. Converse primeiro com o seu cliente. Que assim você economiza, inclusive, o tempo do seu planejamento. Vai planejar de um modo mais direcionado. E escute as sugestões que ele tem para dar, qual é o problema. Se o seu produto puder ficar melhor, se a sua empresa puder ficar melhor, se o seu serviço puder ficar melhor, o processo que você tem lá na empresa onde você trabalha, se isso puder ser melhor, qual o problema? Então, a gente vai pensar em vários modelos e vai pensar nessa questão de pensar no cliente primeiro, depois vem a parte da transação toda, do planejamento, do plano de negócio e depois colocar esse produto em venda. Agora, qual que é a realidade do empreendedor quando ele começa o seu negócio? Como é que é de um modo geral? Normalmente o empreendedor nunca tem dinheiro no começo, né? Tá difícil. Eu tenho certeza que se você de repente até pensou em abrir um negócio, talvez essa seja uma das suas colocações. Não abri ainda porque eu não tenho dinheiro.
Então, essa é uma condição comum dos empreendedores. Às vezes ele não tem também muitos clientes, porque esse negócio nem começou, né? Como é que você sabe os clientes que você tem? E às vezes também você não tem muita experiência expressiva na questão técnica do funcionamento do seu negócio. Porque está começando, né? Ou nem começou ainda. Mas você tem algumas coisas a seu favor. Você tem tempo, você tem energia, você tem entusiasmo, né? Vontade de fazer aquilo, a paixão, que eu falei, brilho no olho. Você tem alguma educação em negócio, que pode ser formal, pode ser informal. Gosta de aprender, de estudar. Se você é empreendedor, você gosta de aprender, gosta de estudar. E você tem alguma conexão já com o mundo dos negócios, né? Bom, falando disso, a gente tem aí novas metodologias de educação empreendedora. A gente tem aí diversas escolas, a gente pode falar da Babson College, até aqui os nossos diretores, o presidente da Mantenedora esteve agora numa viagem recente por grandes escolas aí onde a educação é empreendedora, Harvard, foi para Babson College. Babson College é a primeira escola de empreendedorismo nos Estados Unidos. Nós temos um professor aqui no Brasil, o professor José Dornelas, que inclusive está lá citado na bibliografia que a gente está indicando para você, que montou todo o conteúdo dessa disciplina. Ele é um professor convidado que dá aula lá na Babson College. Tem um link dentro do site dele para Babson College. Então, essas grandes universidades e instituições de ensino, elas têm uma educação pautada no empreendedorismo. E estabeleceram, né, os professores aí dessas organizações, estabeleceram novas metodologias para você aprender a empreender. Então a gente tem o aprendizado tradicional e a gente tem esse aprendizado novo, com novas metodologias. Antes, o estilo tradicional de aprender, você criava o conceito, já desenvolvia o seu produto, fabricava, criava eventualmente um website e ia vender. Com uma utilização de novas tecnologias, você entende que esse processo ele é muito mais espaçoso, né? Ele tem muito mais etapas e você consegue ganhar muito mais e produzir melhor. Você cria o conceito e você até pode vender o conceito. Você não precisa nem chegar a fabricar, já vende o seu conceito se ele estiver bem delineado. Você pode modificar o seu conceito porque você vai conversar com o seu cliente. Você pode vender esse conceito depois de modificá-lo. Lembra que eu falei da inovação? Às vezes você já até teve uma ideia inicial que foi vendida e modifica ela, transforma, agrega algum valor e revende aquilo. Você pode desenvolver um produto, você fabricar esse produto, entregar esse produto e aí você vai criar o seu website, e aí você dá certo. No estilo tradicional, na maioria das vezes, né, como o espaço de planejamento é menor, muitas vezes o seu dinheiro até acaba, né, lá no meio do caminho, você não consegue sustentar mais, você tem que fechar o seu negócio. As novas metodologias, elas buscam um planejamento maior, um pensamento maior para a execução das suas ideias, para que você tenha mais sucesso, né, tenha um final mais exitoso aí para o seu negócio. Então, os pontos que você acabou de ver, eles podem ser aplicados tanto para quem está querendo começar seu próprio negócio, como para um projeto que você está trabalhando lá na empresa onde você está inserido. A forma de pensar e de executar é parecida, não é? Não importa ser dono, basta ter olhar de dono. Então, você precisa conseguir aprender a utilizar essas metodologias para criar seu próprio negócio, para iniciar um projeto, né? Mas isso só faz sentido se você passar a se conhecer melhor e se você identificar essas formas de aprender novas informações e se você tiver interesse por isso. Então, o processo de aprendizagem empreendedora ele é baseado em ações. Nós temos um autor, que é o Alan Gibb, que diz que o empreendedor ele aprende da seguinte forma: solucionando problemas, fazendo sob pressão. Então, quando você tem uma situação emergencial, você acaba tendo que tomar uma decisão, pensar rapidamente, né, numa ideia, numa solução. Interagindo com as outras pessoas, lembra? Visão compartilhada, equipe. Através de trocas com o ambiente, absorvendo as informações que estão ao seu redor e colocando as suas observações. Aproveitando as oportunidades que aparecem, lembre da oportunidade realizada. Oportunidade boa para o empreendedor é aquilo que ele coloca em prática. Copiando outros empreendedores, nós falamos, é difícil criar uma coisa totalmente inédita, né?
Então, vou copiar o estilo de ser de uma pessoa, mas vou adequar lá ao meu estilo também, aos meus valores, né, às minhas habilidades. Pelos próprios erros, é uma forma de aprender. Você também aprende com os seus próprios erros, né? E empreender demanda isso mesmo, é uma área onde você comete erros, porque existe liberdade para isso, mas você não fica batendo na tecla do mesmo erro, né? Você aprende também através do feedback dos seus clientes. O cliente diz para você o que é que pode ficar melhor naquele seu negócio, naquele seu produto, naquele seu serviço, porque no final das contas é ele que utiliza. Quantas vezes você vai comprar alguma coisa ou vai utilizar um serviço e você pensa, né, tem uma ideia e fala, nossa, por que ninguém faz desse jeito, ficaria tão melhor? Então, quando você está na condição do dono ou na condição do funcionário daquele negócio, pense isso em relação ao seu cliente, que quando você é cliente, né, você pensa e você às vezes tem soluções tão simples para questões lá tão problemáticas, seu cliente também. Aprenda através do feedback do seu cliente, né? Se prepare para aprender também com diferentes estilos de aprendizagem. Você pode aprender de uma maneira auditiva, escutando. Escute o que as pessoas têm para falar, né? Escutando uma entrevista, escutando uma explicação falada. Você tem a questão visual, né? Você pode aprender de uma maneira visual. Pode ver um diagrama, um fluxograma, um vídeo, figuras, demonstrações, um desenho, pode te levar ao aprendizado. Você pode aprender de uma maneira sinestésica, né? Às vezes uma forma de estímulo te leva a ter mais do que uma sensação. Dramatização, jogos, simulações, movimentos criativos, dança, projetos manuais. Então, diferentes estilos. E aí eu vou começar a falar para você um pouquinho sobre o Canvas. O Canvas é um estilo visual, né, onde você vai olhar para organizar suas ideias. Ele é baseado em 9 itens principais. Então você tem que pensar lá, nós vamos ver o desenho daqui a pouco, vai ficar melhor para você entender, mas o teu Canvas ele vai ser pensado em cima do cliente. Quem é o cliente para esse negócio, para esse serviço? O valor que tem essa sua proposta, o que você está agregando de valor nessa ideia, que talvez seja uma ideia já existente aí no mercado. Quais são os canais de distribuição, como é que você vai levar esse seu produto. Como é que vai ser o seu relacionamento com o seu cliente? Como é que você vai conversar, interagir com essa pessoa, que é tão importante, né, para o seu sucesso. Receita e dinheiro envolvido nisso. Recursos chaves, aquilo que você precisa, as ferramentas essenciais para colocar a ideia em prática. Parcerias chaves. Atividade-chave, né, a atividade fim do seu negócio e custos, quanto vai custar. Atenção à questão da parceria, eu vou fazer uma paradinha aqui para a gente falar sobre parceria e aliança estratégica. Até aí, provavelmente está aparecendo para você, lá no termo parceria, o desenho das alianças. Que a parceria é isso, é um casamento. Né? Pensa num casamento. Por que as pessoas casam? Elas casam por inúmeros motivos, mas porque elas estabelecem uma parceria, porque tem algum objetivo em comum que faz com que elas ambas ganhem alguma coisa. Pode ser que cada uma ganhe alguma coisa diferente, pode ser que alguém case pelo dinheiro e o outro case pelo amor. Não importa, né? O objetivo lá é estarmos casados e ganhando dinheiro, amor ou segurança ou criação de uma família, não importa. Enquanto estamos ambos ganhando, isso é uma parceria, uma aliança estratégica. E é assim no mundo dos negócios. Quando você se associar a alguém, você tem que se associar a alguém que tenha objetivos em comuns com você. E para ser uma boa parceria, tem que ser uma parceria onde este sócio, né, este parceiro ganhe e você ganhe também. Quando a coisa começa a desandar, quando eu não tenho amor, quando eu já não ganho mais dinheiro, quando só eu dou amor, quando só eu pago as contas, a coisa começa a desandar. E aí acaba o casamento, acaba essa aliança. Então, preste muita atenção na escolha dos sócios. Eu vou te sugerir dar uma lidinha no Manual do Plano de Negócio do Sebrae. Ele tem uma explicação bastante interessante sobre a escolha dos sócios, né? Sobre como escolher um sócio ou um parceiro de um modo adequado, para você não sofrer problemas depois, né? Para que essa sua parceria tenha sucesso por um longo tempo. Lógico que as parcerias podem acabar eventualmente, a gente pode chegar à conclusão de que não dá mais certo, de que o casamento não está funcionando.
mas sem grandes problemas, né? Sem grande rusga, simplesmente com a constatação de que é melhor cada um caminhar sozinho ou buscar um novo parceiro. Então, dentro do Canvas, a gente vai falar, né? Vai pensar também nessa questão das parcerias. Você provavelmente está vendo agora um desenho aí do Canvas. O Canvas, como eu falei para você, ele é um método visual. Você vai visualizar todos esses aspectos, esses 9 aspectos que são importantes para o seu negócio. E vai planejar de modo escrito. Se você olhar bem aí para o desenho, você vai ver aqueles papeizinhos, né, de anotação que a gente cola, que ele tem um nome lá, uma marca, mas a gente, né, cola aqueles papeizinhos. E a indicação é essa mesmo. Não escreva em cima do seu Canvas, porque o seu negócio, ele é dinâmico. Você é dinâmico, você está em evolução constante. Então, se você usa esses papeizinhos de anotação, você pode mudar a qualquer momento, né? Você pode fazer uma alteração sem que você tenha que refazer o modelo inteiro. Então, você tira um papel daqui, coloca lá, faz uma anotação diferente e assim ele vai andando. Mais para frente, nós vamos detalhar melhor o Canvas, né? Só para a gente começar a falar que existem aí metodologias para você aprender a empreender, para você planejar melhor o teu negócio. Então, ensinar empreendedorismo é um processo, claro que depende do professor, mas depende muito mais de você, tá? Muito mais de você. A gente vai te colocar aqui inúmeras ferramentas que você vai querer aplicar ou não. Se você não aplicar, não vai empreender. 2 fatores são muito importantes para você aprender a ser um empreendedor. Busque o autoconhecimento e conheça como funciona o processo empreendedor. Nós vamos detalhar esse processo e eu só lembro para você o seguinte: empreender é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, não é uma coisa rápida. Lembra que eu falei das pessoas de sucesso? Se você analisar histórias, leia histórias de pessoas assim muito conhecidas, que fazem muito sucesso. Veja que provavelmente na maioria dessas histórias, essas pessoas tiveram um início muito complicado, uma vida difícil, tiveram sofrimentos e demoraram um tempo considerável para atingir o sucesso. Então, é uma maratona, né? Você tem que ter resistência, você tem que estar preparado, né? Você tem que trilhar algumas etapas fundamentais aí para se desenvolver. Vamos falar aí das etapas do processo empreendedor. Nós temos 7 etapas e vamos descrever cada uma daqui para frente. Vamos citar cada uma dessas etapas. Identificação de oportunidade, etapa número 1. Etapa número 2, a modelagem do seu negócio. Número 3, pesquisa de mercado que você tem que fazer. Número 4, marketing e venda do seu produto, do seu serviço. Número 5, o que é o fluxo de caixa do seu negócio. Número 6, a organização do seu time, da sua equipe. Número 7, a elaboração do seu plano de negócio. Então, daqui para frente, nós vamos detalhar cada uma dessas etapas. Nós vamos começar falando sobre a identificação da oportunidade. Então, o que seria uma identificação de oportunidade? Né? Ver alguma coisa que atende uma necessidade do mercado, conseguir enxergar, né, ter uma ideia sobre algo que possa atender a necessidade do mercado. Então, o primeiro passo para você criar esse seu próprio negócio, se eventualmente você quer ter o seu negócio, ou pensar num novo processo dentro da empresa onde você trabalha, é identificar oportunidades. Então, de novo, pense nos seus clientes. Veja o que os seus clientes precisam. Se coloque como cliente dessa ideia que você teve, desse processo que você quer transformar lá na empresa onde você trabalha. O que você acha? Se você tivesse que usar aquele procedimento, aquele serviço, se você tivesse que comprar aquele produto, você compraria? Você usaria esse produto? Né? Então, pense nisso. Mas de onde vem uma boa ideia? Olha, as boas ideias, elas vêm de qualquer acontecimento. Uma conversa, uma observação, um filme que você assiste, né? Um serviço que você usa, um produto que você compra. Então, existem inúmeras condições de você ter boas ideias. A ideia ela pode vir a partir aí do seu perfil pessoal, da sua experiência pessoal, da sua experiência de vida, mas ela pode vir também da sua experiência profissional e das necessidades que você enxerga no mercado. E a gente tem aí inúmeras histórias de boas ideias que nós vamos estar sugerindo para você, para que você
assista e veja histórias de pessoas que tiveram boas ideias, que identificaram a oportunidade e transformaram assim as suas vidas. As ideias podem vir a partir do mercado. Você já parou para pensar assim, quais são os temas, considerados tendência? Porque também é legal ter ideias em cima de temas que são de interesse no momento. Já parou para pensar em sustentabilidade? Na própria questão do empreendedorismo, tecnologia, tem alguma coisa mais up to date, como a gente chama aí, uma coisa mais moderna do que a questão da tecnologia? Saúde. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a qualidade de vida, então sua ideia pode vir daí. Educação. Nós estamos num país onde as pessoas estão cada vez mais entrando, nas instituições de ensino, conseguindo fazer os seus estudos. Então essa área da educação é fundamental nesse momento. Será que você não consegue ter uma grande ideia a partir desses grandes temas, esses temas modernos, atuais? Sua ideia pode vir aí do mercado. Pare para refletir que negócio você gostaria, em que tipo de negócio você gostaria de trabalhar. Porque às vezes já até existe esse negócio dentro de um outro contexto e você, com a sua observação, consegue ver que existe uma insatisfação em relação àquele produto ou àquele serviço. Então você pode usar as suas competências, as suas próprias preferências para transformar alguma coisa já existente e ter uma boa ideia. E a gente vai começar a fechar aqui esse nosso bloco com dicas finais para você ter ideias de negócio. Não se subestime. Lembra que eu falei do caderninho? Anote todas as suas ideias. Inspire-se em grandes empreendedores. Veja as histórias aí, assista, leia, converse com pessoas que estão empreendendo. Mas acredite nas suas ideias, não se subestime. Anote as suas ideias, não copie. Procure fazer melhor do que o que já existe. Misture conceitos, coisas totalmente diferentes, de universos, de áreas muito diferentes que podem funcionar. Eu trabalhei numa empresa uma vez onde nós criamos, dentro da linha de atendimento, era uma empresa na área da saúde, e nós criamos um balcão de atendimento baseados no balcão de atendimento da TAM, que é uma companhia aérea. Então nós trouxemos um modelo, lógico que não era um modelo exato, fizemos algumas adaptações e trouxemos o modelo do balcão de atendimento do check-in da TAM para dentro de uma empresa hospitalar. Misture conceitos. Inove o suficiente e resolva problemas. Pense sempre na resolução dos problemas. O cliente está buscando isso, solução para os problemas que ele tem. O problema que o cliente tem, às vezes, é alguma coisa que até falta para ele, que ele não consegue enxergar em lugar nenhum. Você é quem tem que enxergar isso. E nós vamos encerrar esse bloco e daqui a pouco a gente continua. Até mais.